Boa noite, igreja. Para quem não me conhece ainda, eu sou o evangelista João Anderson, sirvo no Mavim Âncora, aos cuidados do pastor Léo e a pastora Grazi. Para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui hoje para poder fazer algo que eu amo muito, falar da palavra de Deus. As pessoas que são mais próximas de mim, eles podem afirmar para vocês o quanto eu sou apaixonado pela palavra. A Bíblia é como um manual da nossa vida, para a nossa vida. E ele foi cuidadosamente preparado pelo nosso Criador. Ele tomou o cuidado para que todas as informações necessárias para que nós fôssemos completamente perfeitos e vitoriosos estão aqui. Esse, para mim, é o maior de todos os manuais. E por falar em manual, eu queria fazer uma pergunta para a igreja hoje. Quantos aqui têm o hábito de ler manual? Poucos. Muito poucos. E é o que eu esperava. Você já se perguntou por que nós não temos o hábito de ler manual? Por que nós insistimos em pegar o aparelho, ligar na tomada e ficar quebrando a cabeça para poder tentar adivinhar como é que funciona? Agora, você já se perguntou o porquê disso? Isso acontece por causa da nossa arrogância. Nós partimos de um pressuposto de que já somos bons o suficiente e nós já sabemos de tudo. Então, não faz sentido perder tempo lendo o manual. Mas você sabe quem é que lê manual? São os que se julgam fracos, os que se sentem muito fracos. São esses, aqueles que acham que não têm condições de chegar, de ir, de descobrir. Esses precisam da informação que o engenheiro que construiu o material deixou naquele papel que nós costumamos jogar fora. E isso tem a ver com obediência. O apóstolo Paulo, ele diz que é na fraqueza que o poder dele se manifesta. Quando sou fraco, é que sou forte. Porque é quando sou fraco, eu reconheço que dependo completamente dele. A obediência, ela precisa ser acompanhada de 3 I's. E o primeiro I é imediato. Essa resposta, ela precisa ser imediata. Lendo o livro de Marcos, no capítulo 1, versos 17 e 18,
vemos Jesus dizer: vinde a mim, vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente suas redes, o seguiram. O segundo I, ele tem que ser interno. Muitas vezes obedecemos externamente, mas por dentro estamos desobedecendo. E para Deus, isso é uma desobediência, porque Deus não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Quantas vezes, e eu não vou nem acusar ninguém, eu vou falar de mim mesmo. Quantas vezes você não se propôs a fazer algo dentro da tua igreja ou para servir o seu Deus, dizendo: nem era para eu estar aqui, eu nem queria fazer, eu estou aqui porque eu sou obrigado, porque se eu não fizer, a prova vem. Querido, eu quero falar uma coisa para você: você está desobedecendo, e se você faz sem querer fazer, é melhor você ficar sentado sem fazer nada, porque o que o Senhor vê é o seu coração, e se o seu coração não está feliz em agradá-lo, você está trabalhando em vão. O terceiro I é inteiro. A obediência, ela precisa ser, a verdadeira obediência, ela precisa ser imediata, interna e inteira. Entenda uma coisa: meia obediência é o mesmo que uma completa desobediência. Por meio do profeta Samuel, o Senhor deu uma ordem a Saul, e ele disse: Saul, destrua todos os amalequitas, destrua todos e tudo, eu não quero que sobre nada. O espertalhão do Saul, ele foi lá, ele teve a ousadia de poupar o rei Agag, o rei amalequita Agag, e os melhores bois, carneiros e ovelhas, e ele trouxe isso para dentro de Israel. O Senhor imediatamente falou para Samuel o que Saul tinha feito. Samuel passa a noite inteira acordado, preocupado com o que tinha acontecido, e no dia seguinte ele vai até onde Saul tinha que estar, e quando ele chega lá, ele fica sabendo que o engraçadinho do Saul, ele foi no Monte Carmelo construir um monumento para si mesmo. O profeta Samuel avança, não encontra lá no Monte Carmelo, vai a Gilgal e encontra Saul. Quando ele vê Saul, ele pergunta: Saul, o que tu fez? Saul diz: o que o Senhor me mandou. Mas e esse mugido de boi? E o rei Agag? Os bois é porque o povo me aconselhou a levá-lo para poder sacrificar ao Deus Altíssimo. Grande besteira.
A resposta do profeta Samuel foi: porque tu rejeitasse a palavra do Senhor, nesse momento ele o rejeita. Mas Saul cumpriu 98% do que foi determinado. Por que o Senhor não perdoou ele? Porque Saul, ele foi um completo desobediente. A ordem foi clara: destrua tudo. O que a gente vai falar hoje é sobre, o tema é deixando de ser obediente, deixando de ser desobediente. E vamos trabalhar em cima do versículo de 1 Samuel 15, 22. Eu vou ler ali porque a minha versão é diferente. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esse texto, esse versículo, é só para nós termos a noção exata de que para o nosso Senhor vale muito mais a obediência do que o sacrifício. Vamos agora tratar lá na raiz do problema. Deus cria o universo, cria uma terra sem forma e vazia, dá ordens e tudo acontece conforme segundo a sua ordem. Até hoje, tudo o que o Senhor determinou está conforme a sua ordem. Sol, lua, estrelas, planeta, rios, mares, oceanos, água salgada, água doce, plantas, peixes, animais rastejantes, animais que voam, tudo como ordenado, menos eu e você. O projeto de Deus foi fazer tudo isso. E em tudo isso feito, Ele constrói um jardim no Éden, que significa planície frutífera, bem irrigada. Em Gênesis 2, capítulo 4 em diante, fala que não havia chovido ainda na terra, pois não havia quem a regasse. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a terra. E ali nesse jardim construído, numa planície frutífera, plana, frutífera e bem irrigada, o Senhor pôs Adão para ser o cuidador e guardador desse jardim. E é engraçado que o Senhor põe Adão ali para ser cuidador, guardador e ter comunhão com Deus. Se você for ler um pouco mais atrás, vai notar que tudo que o Senhor criou, Ele viu que era muito bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele não achou que era bom que o homem vivesse só. O Senhor, então, deu uma mulher para o homem, fez uma mulher para o homem e chamou ela Eva.
a Adão Deus deu as seguintes ordens: ser frutífero, multiplicar. E você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos, menos da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se você comer dela, certamente você morrerá. Aí eu te pergunto, o que o Adão fez? Ele comeu o que não era para comer. Adão desobedeceu as duas primeiras ordens. Ele não multiplicou e comeu o que não era para comer. Ei, você já parou para observar o que você tem feito com tudo o que Deus tem dado na sua mão para você guardar e cuidar, para você fazer frutificar? E por desobediência você tem morrido e matado tantos outros. A responsabilidade que o Senhor põe nas nossas mãos, nos dando o suporte, e nós, muitas das vezes, por arrogância, não somos capazes de fazer o que Ele mandou fazer. Eva é enganada pela serpente, se alimenta do que não era para alimentar. Eva oferece para Adão, que era o responsável direto pelo jardim e tudo o que tinha ali. Se alimenta do fruto proibido e imediatamente os seus olhos se abrem. Você notou que a Eva comeu do fruto e, pela sequência do texto, Adão não estava do lado dela, pois se ele estivesse ali, ele provavelmente a proibiria de comer. A Eva come do fruto, leva até Adão, oferece, e ele come. O que esse texto me ensina? Que ali eles eram uma só carne. E Adão, por ser o responsável por tudo aquilo, ele tinha a oportunidade de repreender Eva e levar o erro ao Senhor. A palavra diz que todos os dias, na virada do dia, na viração do dia, na brisa suave da tarde, o Senhor vinha para conversar com Adão. Adão não assume a sua responsabilidade, não faz o que tem que fazer, ele não proíbe a Eva de comer o que tinha que comer, ele não cuida da Eva e também cai no mesmo erro que ela. Quando o Senhor chega e eles ouvem o som, imediatamente eles se escondem com medo e vergonha. O Senhor Deus os lança para fora do jardim para cultivar a terra da qual Adão foi tomado. Aquela terra sem forma e vazia, que ainda não tinha chovido, aquela terra que ainda estava nos primeiros dias. Adão abriu mão de um local onde ele tinha tudo, do bom e do melhor, e acima de tudo, a presença
a comunhão com o Criador. A desobediência fez com que eles fossem expulsos. O Senhor põe no leste do jardim querubins e uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Caim mata Abel, é expulso da presença de Deus e habita na terra de Nod, que significa vagar. E fica a leste do Éden. Ironicamente, quando Caim é interpelado por Deus, ele argumenta: por acaso sou guardador do meu irmão? Quando Eva caiu, Adão era o responsável por cuidar e guardar do jardim e tudo que nele tinha. Não se posicionou em repreendê-la e levar ao Senhor. Adão não demorou em achar um culpado para o que ele tinha feito. Caim não se eximiu de culpa, mas ironicamente agiu como o pai. O coração de Caim já era maligno. Caim é expulso da presença de Deus e vai vagar por terra desconhecida. Mas a graça de Deus se estende até Caim. Deus o marca para que ele não morra pelo que tinha feito. Você já parou para pensar no quão contaminado é o seu coração? Você não é capaz de oferecer a Deus o seu melhor? Você não é capaz de oferecer porque tem se alimentado do alimento errado. Todos os dias se alimenta de novelas, fofocas, intrigas, roda de escarnecedores. Ei, crente, se alimente do alimento certo, se alimente das Escrituras. Esse é o manual. Aqui está tudo o que você precisa saber para ser um bom servo, um bom filho, um bom pai, um bom empreendedor, um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa, um bom pastor. Esse é o manual. Entenda o real significado e sentido da cruz. Todo o caos começou quando o homem desobedeceu. Ali fomos expulsos da presença de Deus. Por isso iniciou-se a matança de animais e humanos. Note que toda vez que há uma ruptura com o nosso Criador, o local de destino é o leste. E isso não é por acaso. O motivo é porque a Escritura diz que no leste estava o jardim. A presença do Senhor já não existia mais. E eles sabiam que dentro deles faltava algo, uma conexão, que nada era capaz de suprir. E eles iam sempre em direção ao leste, na esperança e na expectativa de encontrar novamente o local de comunhão. Você vai esperar até quando para poder começar a obedecer e evitar que haja essa ruptura e você fique vagando por aí em terra desconhecida? Pode ser que um dia não exista mais a possibilidade de se reconectar de novo ao Criador. Em Gênesis 6:9 diz: Noé era homem justo
e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A humanidade fora criada para obedecer, adorar e ter comunhão com Deus. Todavia, a magnitude do pecado das pessoas tinha aumentado progressivamente desde a ingestão do fruto proibido. O homicídio, a poligamia, a multiplicação do homicídio e, finalmente, a generalizada preocupação com o mal. A paciência do Senhor tinha chegado ao fim. E a maldição pronunciada contra Adão seria agora amplificada em um ato singular e catastrófico. Uma vez que a humanidade era o ápice da criação de Deus. A eliminação das pessoas excluía toda a necessidade de um sistema ecológico de apoio que as sustentasse. Portanto, era conveniente fazer desaparecer o animal e as coisas rastejantes e as aves do céu. Também assim como o pecado de Adão o fez perder o jardim do Éden, e o pecado de Caim o fez impedir de lavrar o solo, os pecados da humanidade o fariam perder a terra. Deus disse a Noé que, por causa da corrupção e violência dos homens, acabaria com todos eles e com a terra. Deus dá uma ordem a Noé para construir uma arca. Deus dá as instruções. Deus diz para ele qual o tipo de material e como ele tem que fazer. No versículo 22 de Gênesis, capítulo 6, diz: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Se Adão, que estava ligado a Deus em um local propício à comunhão, não foi capaz de obedecer às ordens, Noé, em um ambiente totalmente ao contrário desse, totalmente corrompido, podre, sujo, onde as pessoas não queriam saber de ter comunhão com Deus. Noé foi esse homem que buscou estar na presença de Deus. Pelo que a palavra me relata, não era possível sentir a presença de Deus. A comunhão tinha se encerrado. Tudo estava na presença de Deus, mas Deus não estava na presença de ninguém. Noé se destacava por ser justo, íntegro e caminhar com Deus. Sabe o que quer dizer esse texto aqui? Se você for obediente por completo, não importa o ambiente que você esteja, o seu relacionamento com Deus nunca será abalado, ludibriado. Você nunca será enganado. Você sempre fará o que o Senhor quer que você faça. Adão não tinha desculpa para fazer o que fez. Mesmo assim, resolveu culpar a Deus. Noé tinha todos os motivos para poder desobedecer. Ele tinha todas as desculpas para dar a Deus, mas preferiu buscar a presença que havia se perdido quando o Senhor expulsou Adão e Eva do Éden, e pôs Caim para vagar por terra desconhecida. Caim vagou, encontrou uma mulher, fecundou, multiplicou e se espalhou. Pela desobediência de Adão, a maldade se espalhou e se multiplicou. A ordem de Deus a Adão foi: seja fecundo, multiplique-se
e espalhe-se por toda a terra. Adão desobedeceu, transgrediu, e o mal entrou na humanidade. Caim assassinou seu irmão Abel e foi expulso da presença de Deus. Fez o que Adão tinha que fazer, mas a planta, Caim, era ruim. A maioria de suas sementes eram podres. Multiplicou-se a maldade. Tudo se perdeu, porque o homem não obedeceu. Você consegue perceber o efeito maligno que a desobediência causa? É um cenário de morte e caos, um caminho sem volta. Mas quando você obedece, as portas do céu se abrem. E não importa quanto sacrifício você faça, nada será mais agradável ao Senhor que a sua completa obediência. Pela obediência, o Senhor escolheu Noé para começar o caminho que levaria a humanidade à porta de volta ao Éden, ao local de comunhão com Deus, Jesus Cristo. Em João 6, 38, diz: assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Daí você pode perguntar assim: mas Jesus não queria descer, certo? Talvez, mas vejamos. Em nenhum outro lugar você vê outra passagem com Jesus dizendo não querer estar ali. Em nenhuma outra passagem você vê Jesus afirmando não ser obrigado a estar ali. O que eu vejo nesse versículo é uma completa obediência, pois ele, mesmo não tendo planejado estar aqui, mesmo não sendo a vontade dele até o momento da ordem do Pai, ao receber a ordem, ele imediatamente a cumpriu e tornou a missão da vida dele. Ele cumpriu completamente tudo o que o Senhor determinou. Você já aprendeu todos os malefícios da desobediência. Agora você sabe todos os benefícios da completa obediência. Se a desobediência tem o poder de acabar com a humanidade, a obediência tem o poder de salvá-la. Um desobediente fez com que todos nós hoje vivêssemos envoltos por toda essa criminalidade, pornografia, entorpecente, tudo de pior. Mas um único homem obediente no meio de um mundo desobediente foi capaz de chamar a atenção de Deus, reconectar o que tinha sido perdido, e nos dar uma nova esperança de viver algo próximo do planejado por Deus. Noé não conseguiu fazer com que todo aquele cenário perfeito fosse restabelecido. Precisaria de muito mais tempo para poder aquilo voltar a ser como era antes. A promessa é de que um dia nós chegaremos no que eu chamo de um antigo Éden, a Nova Jerusalém, o local onde viveremos com o Pai, onde teremos comunhão com o Pai. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, falando sobre
o louvor. Eu não sou daqui, eu não sei cantar. A casa voltarei. Eu falei, cara, isso está errado. Porque a palavra diz que Adão foi feito do pó da terra. O Senhor pegou ele dali e botou lá no jardim do Éden. No Éden. Que embora seja na terra, é um local espiritual, onde você tem plena comunhão com o Pai. Tanto que, quando Adão desobedeceu, o Senhor expulsou ele para o local da onde ele tinha sido tomado. Nós estamos no local de onde fomos criados. Mas essa não é a vontade de Deus. O Senhor nos fez aqui, mas Ele não nos quer aqui. O Senhor nos quer do lado dEle, no jardim dEle. O Senhor quer que nós cuidemos do jardim dEle. O Senhor quer que sejamos obedientes. Muitas das vezes nós deixamos de ser obedientes porque nós achamos não ouvir a voz de Deus, não conseguimos sentir a presença de Deus. A minha esposa, essa semana, me fez atentar para um fato sobre um livro do qual eu gosto muito, uma passagem de José. Ela observou que a Bíblia não relata em nenhum momento que o Senhor tenha falado com José. Aí você vai falar para mim sobre o sonho. Ele sonhou. O Senhor não falou para ele como falou com Adão. O Senhor não falou com ele como falou com Noé. O Senhor não falou com ele como falou com Abraão. Possivelmente José nem sabia que era Deus que estava falando com ele naquele momento. Ei, José viveu tudo o que viveu, passou por tudo o que passou, sem ouvir a voz de Deus, mas ele não desobedeceu nem um segundo. Tudo o que ele viveu, do poço ao trono, o Senhor estava ali, segurando, guardando, guiando, levando, providenciando. Não dê desculpa de que você não ouve a voz de Deus, de que você não sente o arrepio que te indica que é a presença de Deus, para você desobedecer. Para de ser um transgressor. Se arrependa do que você tem feito de errado. O Senhor estendeu a graça dele sobre Caim, o primeiro homicida. A primeira morte foi espiritual, mas a primeira morte física foi Caim que causou. Ele zombou da cara de Deus. E quando Deus proferiu a sentença dele, ele achou pesado. Mas em sua grandiosa misericórdia, o Senhor o marcou para que ninguém o matasse por causa disso. A Bíblia não fala mais sobre ele. E ele nem merecia. Mas há uma grande lição. Não importa o quanto sujo você esteja, não importa o quanto errado você esteja, não importa o quanto afundado na lama, na porcaria você esteja. Dobra o teu joelho, aonde você estiver, em qualquer lugar. Se declara, se derrama, confessa ao Senhor, se arrepende de coração. Ele está frente a frente você, preparado para poder te conceder o perdão. Você pode achar que não merece, você pode achar que não tem mais jeito, mas depois do que aconteceu na cruz, você não tem o direito de achar.
Você tem que ter a certeza que, enquanto você não morrer, e algumas vezes até depois de morto, você pode receber a oportunidade de se arrepender e ser obediente ao Criador. Eu não estou aqui querendo passar para vocês um sermão de hipócrita. Se eu falar para você que eu sou certo, se eu sou 100% correto, eu já estou errando, como a própria Escritura diz. Mas a própria Escritura que diz isso, ela me mostra que houve um homem que foi capaz de quebrar todos os mandamentos de Deus, e ainda assim o Senhor o chama como segundo o meu coração. Davi cometeu muitos erros, mas Davi sabia que ele tinha a oportunidade de se arrepender, se levantar e não cometer o mesmo erro. Talvez o seu problema seja a iniquidade. Você fica repetindo o mesmo erro toda hora, e isso pode já ter calejado o seu coração e a sua mente. Mas a palavra me diz que o poder do abençoador, do perdoador, é capaz de perdoar até a iniquidade. Eu não sei se você vai ter mais oportunidades ao longo da semana, ao término do mês, mas eu te dou um conselho: aproveita esse momento, aproveita essa oportunidade, e aí mesmo do seu lugar, já começa a se declarar, a confessar todas as mazelas que você tem cometido, tudo o que você tem feito de errado. Entrega nas mãos de Deus. Eu não consigo enxergar, mas eu tenho certeza que tem um anjo na frente de cada um de nós aqui hoje, com as mãos estendidas, aguardando você entregar a sua mazela para Ele mesmo lançar no fogo. A desobediência, ela, como foi dito, tem o poder de acabar com a humanidade. Nós pegamos, lemos e vemos do começo ao fim. Não foi exclusividade de Adão, não foi exclusividade de Saul, não foi exclusividade de Judá, de Levi, de Jacó. Todos eles desobedeceram em algum momento. Mas todos eles estiveram prontos para se arrepender de tudo o que tinha feito de errado. Eu sei que é uma palavra dura. Eu tinha preparado outra palavra, e o Senhor embaralhou tudo na minha mente e fez com que eu partisse para outra. E aí eu fui, com a minha vontade, preparei outra palavra. Eu queria trazer uma palavra de, como meu pastor costuma dizer, mais docinha. Mas em um determinado momento eu percebi que tudo o que eu começava a fazer terminava nisso que eu trouxe hoje para vocês. A semana que antecedeu esse dia foi bem complicado. Em um determinado momento eu falei com a minha esposa:
eu estou assombrado. Eu já preparei umas 7 palavras diferentes. As 3 primeiras o Senhor não permitiu eu levar. Mas as outras 7, embora eu busque outro caminho, todas elas levam para quê? Eu sei que essa palavra me cortou, ela doeu em mim quando eu li e compreendi. Eu não tenho o hábito de escrever a minha compreensão do momento, mas o Senhor fez com que eu anotasse tudo e eu trouxesse para vocês, palavra por palavra. No começo eu li o que Ele queria que eu falasse, e quando eu acabei de ler, eu ainda não consegui falar o que eu queria falar. Então, igreja, hoje eu não vou trazer palavra de prosperidade, chave, porta. O que eu vou trazer é uma palavra de arrependimento, de obediência, porque a palavra nos ensina que todos os prósperos, todos os abençoados foram extremamente obedientes. Se não houver obediência, não tem como haver prosperidade. Outro dia eu tive um debate teológico via WhatsApp com o meu pastor sobre uma passagem em que Abraão reconhecia um sacerdote e dava o dízimo. Quando eu li aquilo a primeira vez, eu não entendi. Eu falei, como? Não era prática, não era lei, ele não tinha obrigação, mas ele reconheceu aquela autoridade de Deus. E o que mais me chama a atenção é que geralmente as pessoas dizem que você tem que dizimar e ofertar para ser próspero. Abraão, ele dizimou porque era abençoado, ele não dizimou para ser abençoado. Não seja um miserável, dê o seu melhor para Deus. Eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de entrega, determinação, foco, de verdade. Seja um completo obediente. Dê a Deus o que Adão não foi capaz de dar. Você consegue perceber que até em Adão você consegue ter essa mesma lição? Adão não deu nada para Deus, Deus deu tudo para Adão. Vou usar, pastor Léo, a sua frase. Aquele boca aberta foi capaz de jogar tudo no lixo. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? O que você tem feito com todas as bênçãos que você tem recebido? Às vezes você para e pensa, que bênção, a minha vida vai de mal a pior. Quando o Senhor botou Adão no jardim, já estava tudo pronto, mas Adão estava cheio de sementes boas para poder plantar. E ele não plantou. Adão não reconheceu, não conseguiu enxergar que tudo o que ele tinha de bom podia se multiplicar. O maldito do Caim, ele, ao contrário de Adão, saiu plantando todas as sementes ruins que ele tinha, e a maldade chegou ao ponto que chegou. Para de ficar olhando
só para o que tem de ruim. Dê valor ao que você tem de bom, a sua saúde, a sua casa, a sua cama, o seu filho, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe. Olha a tua volta. Outro dia saímos para fazer evangelismo no Âncora. Eu vivia reclamando que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. E aí você vê a pessoa deitada no chão, implorando por um colchão e um pedaço de pano para se cobrir, sem ter o que comer. E pai, a maioria deles tem um histórico dentro da igreja. É ex-diácono, ex-pastor, ex-presbítero, ex-servo. Provavelmente essa pessoa não costumava obedecer. E eu não falo isso para te induzir a crer que Deus é vingativo. Não. Como eu disse no começo, Deus, quando criou o universo, Ele deu a ordem. E tudo o que foi feito, de acordo com a lei que Ele estabeleceu, cumpriu, desde o princípio até hoje. Todos os dias você sai de manhã, você olha do lado de fora e está lá o sol. Ele nasce e se põe. A lua, as estrelas, os mares, tudo obedece a Deus. Os animais obedecem a Deus, mas eu e você insistimos em não obedecer. Para Adão, Deus falou que era para ele exercer governo sobre os animais da terra. Adão foi governado por um animal. Quando Deus encerra o dilúvio, as águas baixam e Noé desce com sua família e os animais, o Senhor vem até eles e diz: sejam fecundos, frutifiquem e espalhem-se. Curiosamente, a mesma ordem que Ele deu para Adão. Só que quando chega na parte dos animais, Ele não diz mais que era para nós exercermos governo sobre os animais. Ele diz que os animais teriam pavor de nós. E é importante você observar que com Adão não podia comer carne. Naquele tempo era só frutas e ervas. A partir do mal feito da cobra, da serpente, e da desobediência de Adão e Eva, agora houve inimizade. Você já parou para pensar que hoje você poderia caminhar lado a lado com um leão? Você poderia estar abraçado com um urso? Você poderia ter um leopardo do seu lado? Você poderia brincar com uma jiboia. Mas pela desobediência, hoje você mata e come todos esses animais. É de verdade, gente. Às vezes você olha para o seu filho e pensa: essa criança não me obedece. E você tem obedecido ao seu Criador? Qual o exemplo que você tem dado? Como você tem direcionado essa criança?
um dia, o Senhor pediu a Abraão que ele levasse o seu filho, o seu único filho amado, lá no Monte Moriá, se eu não me engano, para poder oferecer Isaac como sacrifício a Deus. Adão não hesitou. No mesmo momento, preparou tudo o que era necessário para o sacrifício, para a cerimônia sacrificial, e subiu o monte com o menino. Às vezes a gente fica imaginando Isaac como uma criancinha de 5, 6, 7 anos. Isaac já era um homem formado. Isaac tinha talvez por volta dos seus 30, 33 anos. Isso te lembra alguma coisa? No meio do caminho, já próximo do destino, Isaac pergunta: pai, onde está o animal aí para a gente matar? O cabritinho, a ovelha? Abraão firme responde: o Senhor proverá o cordeiro. Mas como pai, eu tenho certeza que dentro do coração de Abraão só havia tristeza naquele momento. Ele ia perder o único filho dele. Mas por outro lado, o Senhor tinha feito promessa para Abraão e tinha se posto como garantia de que iria a cumprir. Então provavelmente Abraão tinha a esperança de que o Senhor iria poupar o menino. Mas no último momento, quando Abraão vai matar o menino, o anjo do Senhor o segura e diz para não fazer nenhum mal. O animal do sacrifício é providenciado, o sacrifício é feito. E aí o Senhor prova para Abraão, porque o Senhor não precisava de prova. Ele prova para Abraão que Abraão é obediente o suficiente para ser merecedor de tudo o que Deus havia lhe prometido. O final dessa história é muito boa. A promessa foi cumprida, o filho foi salvo, mas eu vejo isso apenas como um ensaio para o que haveria de acontecer mais tarde com o único filho amado de Deus. Por causa da maldita desobediência de Adão, o meu Senhor teve que ser crucificado, humilhado, maltratado, cuspido, açoitado, furado. Nós só podemos saber o que aconteceria se Adão não tivesse falhado no dia que tivermos a oportunidade de estar assentado com o Pai numa roda, conversando, como a palavra diz que Ele faz no livro de Jó. O louvor pode subir? A mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é só essa: ser obediente. Não seja Saul. Já que você tem que ser pecador, seja como Davi. Eu não falo nos feitos, nas conquistas, nas glórias, nas batalhas sangrentas. Tenha um coração como o de Davi, um coração pronto a se arrepender, a voltar
no caminho que ele percorreu até chegar aqui, ver aonde errou, consertar aquilo e seguir. Que a partir dessa noite, todos nós aqui possamos compreender a importância de ser completamente obediente. Que nós encerremos o ciclo de morte espiritual e física que viemos alimentando até aqui. Que sejamos obedientes e por esse motivo sejamos abençoados e abençoadores. Que possamos levar a vida que o pão da vida nos deu a todas as pessoas que convivem conosco e aos que podemos alcançar ao longo de todo o resto de nossa vida. Que essa noite tenha sido um divisor de águas, um diferencial, um despertar, para que eu, você, que teima em andar errante, consiga enxergar que a solução dos problemas é ser obediente. Isso é o que eu tenho para dizer para a igreja do Senhor hoje. Eu fico muito feliz em poder subir aqui. Eu lembro de quando eu vim a primeira vez nesse templo, eu sentei, eu olhei, eu vi o grande apóstolo pulando, saltitante, e eu olhava admirado e pensava: um dia eu quero ser um expositor da palavra. E eu tinha o apóstolo como referência. Eu não tenho estado muito nesse tempo, porque o Senhor providenciou para que eu fosse servir em outro local. Somos da mesma casa, mas eu também agradeço ao Senhor por ter posto na minha vida o meu pastor Leonardo, um homem com o qual eu tenho aprendido muito. Nem eu e nem ele somos perfeitos, erramos bastante, mas de tudo que eu tenho vivido, eu tenho tido boas lições. Eu não sei quando que o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida, mas tem sido do jeito que Ele prometeu. Um caminho muito árduo e uma descamação de pedra muito grande. Eu agradeço a oportunidade e passo a bola para você, Carlos. Muito obrigado por tudo. Coloque-se de pé. Vamos adorar ao Senhor. Vamos render graça a Ele em obediência. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração.
22 diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Entenda que qualquer sacrifício que nós façamos não se compara à obediência ao Senhor. Então que nós possamos sair daqui completamente determinado no Senhor a obedecer a palavra, a cumprir o propósito que Ele estabeleceu na minha vida e na sua vida. O evangelista João disse vários textos na Bíblia que nos remete a homens de Deus que obedeceram ao Senhor. Então não seja uma pessoa desobediente. Cumpra o que o Senhor falou para você fazer. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça a palavra. Obedeça ao cumprimento daquilo que Ele te direcionou para que você avance, para que você rompa limite, para que você cumpra o propósito estabelecido no Senhor para a sua vida. Que essa palavra entre no seu coração como flecha, para que você saia daqui completamente determinado a mudar a direção da sua vida e obedecer ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Se você tem sido uma pessoa desobediente ao Senhor, você se prostre a Ele em arrependimento, para que Ele mude o quadro da sua vida, para que Ele mude o quadro da sua história. Mas que o seu coração a cada dia queima e arda para obedecer ao Senhor diariamente. Diariamente, todos os dias. Por mais que às vezes a sua carne não queira obedecer, mas você se esforce ao seu máximo, porque o Senhor Jesus obedeceu ao comando do Senhor e sacrificou a vida dele pela minha vida e pela sua vida. Então o mínimo que nós possamos fazer é obedecer a Ele, para que Ele possa estabelecer o propósito dele nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe poderosamente os seus projetos, os seus sonhos. E que você saia daqui uma pessoa tremendamente